Olá pessoal, hoje dando continuidade à nossa série sobre vídeos de apologética cristã, nós vamos abordar o tema da historicidade de Jesus Cristo. Nós vamos tentar mostrar argumentos e evidências que comprovam a figura do Jesus histórico. Marc Bloch, um historiador francês do século XX, afirmou que a religião cristã é uma religião essencialmente de historiadores. Afinal, além dos credos na sobrenaturalidade, nós também cremos que uma pessoa, Jesus Cristo, veio ao mundo mais ou menos 2000 anos atrás, que confirmou todas as doutrinas do Antigo Testamento e nos propôs novas coisas. Desta forma, torna-se interessante para nós cristãos defendermos nossa fé com base em evidências e argumentos que defendem a figura do Jesus histórico. No entanto, nos deparamos com a questão: Jesus não deixou nada escrito, então como podemos comprovar a existência de uma pessoa que não deixou nenhuma prova de sua passagem pelo mundo? Nos estudos históricos existem outras figuras que estão na mesma situação, que não deixaram nenhum testemunho de si, mas que são comprovadamente históricas através de relatos de terceiros. Por exemplo, a figura de Sócrates, filósofo grego da antiguidade, que nada nos deixou escrito, mas que é uma das pessoas mais lidas hoje através dos escritos de seu discípulo Platão. Com Jesus não é diferente. Jesus aparece em múltiplas fontes do período em que viveu, tanto cristãs como judaicas como romanas. Tomamos, por exemplo, o livro Antiguidades Judaicas, do historiador judeu Flávio Josefo, onde se cita Jesus como um homem sábio que fez coisas admiráveis. Jesus e os cristãos também são citados na obra Anais do Império Romano, do orador Tácito, sendo culpados como responsáveis do incêndio na cidade de Roma. As múltiplas fontes já são uma evidência favorável à existência do nosso Jesus histórico. Afinal, é pouco razoável pensar que povos tão distantes e até rivais como os judeus e romanos se uniriam em prol da criação de uma história fictícia. No entanto, nos aprofundaremos na análise histórica dos relatos evangélicos, que são a principal e mais rica fonte sobre a vida e o ministério de Jesus, e que aqui serão abordados como fontes históricas. Desde a segunda metade do século XIX, influenciados pelo pensamento iluminista, alguns ateístas têm tentado provar que a fé cristã é uma fé ficcional, baseada em relatos míticos e fantasiosos sobre a figura de Jesus. No entanto, podemos considerar os evangelhos como fontes válidas e primárias por duas razões. A primeira delas é que o evangelho foi escrito na mesma época de Jesus, ou seja, por escritores contemporâneos a eles, sendo no máximo escritos uma geração após a morte de Cristo. Dessa forma, é pouco provável que estes relatos contenham lendas, mentiras ou mitos, porque ainda existiam testemunhas vivas sobre os feitos e sobre os fatos narrados ali. E uma versão modificada dos acontecimentos, uma narrativa fantasiosa, seria facilmente descreditada, pois a verdade ainda estava muito permeada naquela sociedade. O segundo argumento que podemos usar é o caráter declaradamente histórico do relato de Lucas. Podemos ler em Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Visto que muitos já empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e meninos das palavras, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Lucas, nessa passagem, declara explicitamente que os seus relatos são frutos de uma investigação cuidadosa, de uma pesquisa histórica, de conversas com testemunhas oculares e de pessoas que viram o ministério de Jesus, não sendo baseado em fantasias ou ideias preconcebidas do autor. O objetivo dele é disseminar a verdade sobre os feitos de Jesus Cristo para seu amigo Teófilo, para que este venha a crer e tenha plena certeza das suas convicções. Portanto, fica bastante claro a partir destes dois exemplos que os evangelhos não podem ser considerados como relatos míticos ou fantasiosos. Se formos honestos, devemos abordar o evangelho ao menos de maneira neutra, como uma narrativa que se propõe verdadeira. No entanto, como podemos conferir historicidade da narrativa evangélica? Afinal, os escritores podem ter se enganado por ignorância histórica, não desejando escrever mitos ou fábulas, mas podem ter errado apenas por não saberem a verdade acerca dos fatos. Neste caso, nós podemos aplicar 5 critérios do método historiográfico para que analisemos a veracidade dos fatos narrados no Evangelho. O primeiro, a adequação histórica. Aquilo que é narrado faz sentido e se conecta com o cenário geral da sociedade em que o suposto evento ocorreu. Por exemplo, Jesus ter sido crucificado faz bastante sentido no cenário do primeiro século. Afinal, a crucificação era uma pena prevista no Código do Direito Romano. Segundo critério, múltiplas fontes. São vários relatos independentes sobre o mesmo acontecimento. No caso de Jesus, como já citado, existem diversas fontes, tanto judaicas como romanas quanto cristãs, sobre sua vida e ministério. Terceiro critério, relato desinteressado. Por toda aquela fonte não extraria nenhuma vantagem daquele relato, o que evidencia sua autenticidade. Para nós cristãos, esse critério
possui importância especial. Afinal, o credo judaico até hoje espera um Messias que virá em grande majestade e poder. No entanto, lhes foi dado Jesus Cristo, que veio como carpinteiro e sua majestade singular se manifestou em servir e não comandar. Podemos imaginar quão constrangedor foi para os evangelistas concluir que sua crença estava errada e que aquele carpinteiro era de fato Deus. Dessa forma, fica claro como não é razoável pensarmos que um grupo de judeus criaria um mito que iria de encontro às suas tradições tão importantes e na sociedade tão hegemônica e fechada como a judaica. Quarto critério, dessemelhança. O fato narrado não guarda semelhanças com conceitos anteriores ou posteriores, o que evidencia que não é um relato de cunho autoafirmativo. Quinto, traços linguísticos. A linguagem utilizada no acontecimento narrado é condizente com a linguagem corrente na época do evento. Usaremos esses critérios para estabelecer a historicidade de alguns eventos narrados nos evangelhos. Tomemos como exemplo os dois textos. Primeiro vamos olhar o relato de Lucas 7, 19 e 23. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Nesta passagem torna-se bastante claro o embaraço de João Batista. João havia abdicado de tudo em sua vida para ser a voz que clama no deserto e que prepara o caminho do Senhor. No entanto, ao se deparar com o Messias, João ainda duvida de Cristo. Podemos sustentar a historicidade desse fato através do critério do relato desinteressado. Também podemos tomar como exemplo de um fato histórico narrado nos evangelhos, o momento em que Jesus fala sobre a sua segunda vinda, em que ele demonstra uma aparente ignorância perante o Pai. Vejamos Marcos 12, versículo 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Novamente podemos aplicar o critério do relato desinteressado nesta passagem. Neste caso, Jesus já era conhecido e louvado como Filho de Deus, mas mesmo assim demonstra sua aparente ignorância em relação ao Pai. Pode-se ter a noção do constrangimento gerado por esta passagem, observando-se o fato da omissão da mesma no Evangelho de Lucas, embora Marcos e Mateus a reproduzam. Até mesmo historiadores contrários à fé cristã reconhecem que, dado o avanço da pesquisa histórico-arqueológica, é impossível negar a historicidade de Cristo, sendo unanimidade no século XXI.